Olá, meninos! Como vão? Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. E nós estamos aqui para mais um vídeo para a correção das atividades do nosso PET na semana 2. Então, nós estamos iniciando a segunda semana de atividades do PET volume 2, né? Já estamos aí habituados a como fazer e o que fazer. Nós vamos começar hoje estudando aqui a letra de uma canção, que é uma canção brasileira, inclusive, e é de autoria de Zezé de Camargo e Luciano. Eles quem cantam, na verdade, essa canção, que se chama Flores em Vida. Se vocês não conhecem essa canção, tirem um minutinho aqui do vídeo para irem até o YouTube ou algum aplicativo que vocês prefiram, para que vocês ouçam a canção e a letra dela. É uma canção muito bonita, inclusive, que trata da necessidade de se viver bem enquanto se tem vida, né? Nós não vamos ler o texto aqui para não delongar tanto no vídeo, mas nós vamos direto para a questão e quando for necessário, nós voltaremos à letra da música, tá ok? Então a música, a número 1 pergunta: a música Flores em Vida, de Zezé de Camargo e Luciano, conta que tipo de história para você? Então aqui está perguntando na base da opinião pessoal. Qual é a história que traz essa canção para você? Bom, a mim, pessoalmente, a música traz a ideia de que o eu lírico, que é a voz que fala, né? Sempre que vocês ouvirem a expressão eu lírico, se refere à voz que está falando. Então, essa voz aí diz que a pessoa deseja ser lembrada, deseja ser prestigiada enquanto ela está viva, não depois da sua morte. Vocês já viram que é muito comum as pessoas levarem flores ao túmulo, flores no funeral, né? E a pessoa diz que quer receber flores enquanto ela está viva. Número 2. O título de um texto é sempre o primeiro a levantar expectativas quanto ao seu conteúdo. A partir dele, fazemos uma série de suposições iniciais que depois podem ser modificadas ou confirmadas. Que emoções e ideias foram despertadas com a leitura da canção e comente. Bom, quando você pensa aqui, ó, que emoções e ideias foram despertadas pela leitura da canção e também do seu título. Então, emoção e ideia são sentimentos pessoais, são seus. Não tem como eu dizer para você o que eu senti e você vai ter sentido exatamente igual, então essa é a resposta correta. Não tem como. Nós podemos falar de um tema parecido, de emoções parecidas, porque nós estamos falando de uma mesma canção, mas nós não conseguimos definir o que exatamente é, porque cada ser humano vai receber a informação de um jeito e processá-la de um jeito. Então, nós conseguimos aqui entender que essa também é uma questão pessoal. O que eu respondi é que, com a análise dos versos da canção, fica evidente que o título Flores em Vida representa o amor ao próximo, representa a simplicidade, representa o ato de ter carinho, de ter uma boa convivência, enquanto você tem oportunidade de fazê-la durante a vida, né? Então, isso que é a linha de raciocínio, mas você pode colocar com as suas palavras, tá? 3. Em todos os versos, nota-se a marca da primeira pessoa do singular. Aquela conjugação de verbos eu, tu, nós, vós, eles. E aqui, nesse caso, é a primeira pessoa quem fala nessa frase, que é o eu. Por quê? Porque ele fala assim, ó, eu quero viver a vida, eu quero flores em vida. Então, ele está falando dele próprio. Então, nós dizemos que isso é a primeira pessoa do singular. Alternativa correta, letra A. Número 4 pergunta assim: as repetições utilizadas favorecem a construção da canção? Favorecem sim, meninos, porque geralmente as canções sempre repetem uma partezinha, repetem
uma estrofe, alguns versos, elas têm a finalidade de, além de deixar a música memorável, reforçar a mensagem central que a música quer passar. Já viu que, na maioria das vezes, nós não sabemos cantar a canção inteira? Nós sabemos cantar o refrão da canção, porque é a parte que mais é repetida, então grava-se mais fácil. 5. Que estrofe do poema expressa mais claramente o entusiasmo e a paixão do eu lírico pela pessoa amada? Aqui eu disse que é a primeira estrofe. Olha, até citei ela aqui. Ó. Quero seu amor agora, não a saudade depois, seu carinho pela vida afora, antes que o fim paire entre nós dois. Então, essa canção, essa estrofe, na verdade todas, mas essa em especial, todos os versos dela remontam a um sentimento de amor, de ternura da pessoa que está falando para com a pessoa que a ama. Em que versos podemos encontrar a figura de linguagem antítese? Nós vimos em algumas aulas passadas sobre figura de linguagem, nós falamos inclusive da metáfora, né? A antítese é a figura de linguagem responsável por fazer o seguinte: nós temos duas ideias que são opostas uma à outra. Uma ideia fala de ir, por exemplo, a outra ideia fala de ficar. Então, são ideias contrárias que se complementam. Onde no texto que traz essa ideia para a gente? Aqui, ó, inclusive está na primeira estrofe. Quero o seu amor agora, não a saudade depois. Então, qual é a antítese aqui? É o agora e o depois. O eu lírico está dizendo que quer o amor agora, não a saudade. Porque se um deles vier a morrer, né, perder a vida, só vai ficar a saudade para depois. Então, aí está a antítese, ok? Ideias contrárias. A próxima imagem se trata de um texto de linguagem não verbal. Recapitulando, linguagem não verbal é aquela linguagem que você não fala nada, não escreve nada, não lê nada, não tem nada escrito, codificado em letras para você. É simplesmente imagens ou símbolos que te ajudam a entender uma mensagem específica. Então, aqui está a imagem da questão que nós vamos responder. 1. Dizem que uma imagem fala mais que 1000 palavras. Que reação essa foto causa em você? Bom, a imagem retrata a garça, que é uma ave muito bela e pode ser encontrada em todo o território brasileiro, sempre próxima à água, um corpo d'água, um rio, um lago, ok? Essa resposta aqui também é pessoal, porque olha o que a pergunta diz, ó. Que reação essa foto causa em você? Então, você pode responder com as suas palavras. Aqui é somente uma ideia do que você pode usar. Número 2. A ave retratada na foto é uma garça. Onde ela está pousada? Olha para a foto. Ela está pousada dentro de um rio, numa parte ainda bem rasa. É que aqui, meninos, essa imagem perdeu um pouquinho da qualidade dela. Mas isso aqui é um rio, são águas aqui. E essa parte escura aqui, ó, atrás da garça, é uma parte de mata, tá? É uma... Tem terra aí e tem inclusive vegetação, viu? 3. Por que a imagem da garça aparece duplicada? Bom, na verdade ela está duplicada porque como a garça está na água, isso aqui se trata do reflexo dela. Já viu quando a gente chega perto de um rio, que nós conseguimos nos enxergar na água? É isso que está acontecendo aí com essa garça. 4. Observe a figura da garça. Ela parece assustada e com medo, ou tranquila e atenta. O que em sua postura permite chegar nessa conclusão? Quando a gente olha para essa garcinha aqui, a gente percebe que ela está firmemente apoiada, ela parece estar tranquila, ela não está assustada, né? Não está levantando voo, e ela está atenta, porque ela está olhando ao longe, ó, ela consegue enxergar alguma coisa ao longe ali, provavelmente é um lanchinho dela, né? Onde provavelmente essa foto foi tirada? Em um trecho do rio que atravessa uma cidade ou em uma região rural?
Aqui me faltou um pedacinho da resposta que eu estou completando aqui agora para vocês. Ó, em uma região rural, provavelmente um riozinho, né? É um corpo de água, ok? Vamos para a próxima questão agora, que fazem parte, todas essas imagens que nós vamos ver aqui agora, fazem parte de uma campanha do Ministério da Saúde contra o uso do tabagismo no nosso país. Tabagismo é o ato de, muito bem, fumar, né? De usar cigarro. E aí essas imagens aqui, talvez vocês já viram que elas vêm no verso da carteira do cigarro. Quando um fumante compra um cigarro, no verso dele tem essas imagens aí, tem escrito assim: o Ministério da Saúde adverte. E aí fala do que se trata. Olha, a primeira, fumar causa câncer de pulmão. A segunda, fumar causa câncer de laringe. A terceira, crianças que convivem com fumantes têm mais asma, pneumonia, sinusite e alergia. A quatro diz que fumar causa câncer de boca e perda dos dentes. A quinta diz que em gestantes fumar provoca partos prematuros e o nascimento de crianças com peso abaixo do normal. E a última diz que ao fumar você inala arsênico e naftalina, também usados contra ratos e baratas. Então, olha que absurdo o que causa o uso do fumo, né? O uso do cigarro no corpo de alguém. Gente, a pessoa realmente fica exposta a inúmeras coisas que pode causar a perda da vida dela, né? Aí aqui diz assim: o emprego dos recursos verbais e não verbais nesse gênero textual adota como uma das estratégias persuasivas. Letra D. Mostrar a relação direta entre o uso do cigarro e o aparecimento de problemas no aparelho respiratório. Por quê? Pelo menos 4 dessas imagens retratam os problemas causados no aparelho respiratório. A última diz que a pessoa vai inalar arsênico e naftalina, que são substâncias usadas para controlar pragas como baratas e ratos. E as 3 primeiras aqui, ó, retratam doenças ligadas ao trato respiratório, como câncer de pulmão, câncer de laringe para o próprio fumante, bem como asma, pneumonia, sinusite e alergia para crianças que convivem com fumantes. Inclusive, a título de conhecimento para vocês, uma pessoa que fuma, ela é conhecida como fumante ativo. Uma pessoa que convive com um fumante é conhecida como fumante passivo. Olha o perigo. Por quê? O ato de fumar é pôr um cigarro na boca e inalar o ar. Porém, quando o fumante solta o ar, toda aquela fumaça, bem como a fumaça que sai do cigarro no momento em que ele não está tragando, vai para quem convive com ele, vai para as pessoas que estão em volta. Então, quem fuma não é somente quem põe o cigarro na boca, fuma também quem convive com aquela pessoa. Então, olha o perigo, né? Então, essa é a resposta correta, ok? Vamos para a próxima questão, que vai falar sobre uma música desse compositor aqui, Rubinho do Vale, que se chama Não Jogue Lixo no Chão. Nós também não leremos essa música na íntegra, porque se trata de versos grandes, né? E aí a gente vai usar o tempo que nós temos para responder os questionamentos, tá bom? Então, pausem o vídeo, conforme aquela já nossa combina antiga. Pausem aí o vídeo e leiam a música. Quem tiver um interesse, vá até um site de música e pesquise a canção, ok? Então vamos lá. Letra A. Segundo a canção, o que a Terra nos pede? Bom, a Terra pede para ser tratada com carinho, pede para vigorar a paz, pede para que as pessoas não joguem lixo no chão, nos rios, nos mares. É isso que a Terra pede de acordo com a canção. E aqui está, olha, a terra que tudo cria não pede nada demais, ser tratada com carinho para vigorar a paz. Não jogue lixo no chão, nem rios, lagos e mares. Ok? Letra B. O que devemos fazer para tratar a terra com carinho? O que nós devemos fazer, meninos? Basicamente é não poluir a terra, cuidar dela como se ela fosse nossa mãe. E de fato ela é nossa mãe, né? Ela fornece tudo que nós
favoráveis para nós vivermos. Letra C. E os rios, como devem ser tratados? Aqui diz assim para a gente, olha, o peixe que sai do rio, o amor que sai do peito. A água limpa da fonte, um sentimento perfeito. O que esses versos querem dizer, gente? Que os rios devem ser tratados como uma fonte de alimento. Quando nós conseguimos adquirir dos rios peixe e água doce para tomar, esses são os alimentos, né, que ele nos fornece. Então, devem ser tratados com a devida importância que tem. Letra D. A canção diz que a terra é nossa morada onde habitam os nossos pares. Quem são nossos pares? São outros seres humanos, né? Pessoas iguais, que fazem pares, que são parecidas. E essas pessoas também dependem dos recursos naturais para viver, certo? Agora a pergunta, qual é o nosso entendimento desses dois versos aqui, ó? A natureza é quem cria o amor imediatamente, milagre que faz da vida, bendito fruto do ventre. Então, quem é o... como que nós entendemos esses versos? Bom, nós entendemos da seguinte forma. Podemos entender que existe uma relação de amor devido à existência que a natureza nos proporciona. Como consequência, nós temos gratidão a ela. Existe uma relação de amor, de gratidão, né? Porque ela nos fornece tudo o que nós precisamos para existir. Letra F. O que significa o verso? A terra é a mãe da vida, útero, ventre maior. O que significa isso? Significa que a terra, enquanto natureza, é quem cria a vida, no sentido de prover o que necessitamos como água, alimento, remédios, tudo mais. Há disponível na natureza, pronto para a gente, vários remédios para que a gente consiga nos curar dos males aí comuns à humanidade. Questão 3 vai falar sobre o passeio carioca, ok? E aí é um poema de Carino, e nesse poema ele vai brincando aí com como é viver na capital, Rio de Janeiro, e os nomes dos bairros que a capital tem. Muito interessante. Vocês também podem pausar o vídeo e ler na íntegra o poema, tá bom? E aí nós vamos continuar aqui, ó. São usados no texto vários nomes de bairros. Responda. Ao usar os nomes de bairros da capital Rio de não, perdão. Responda. Eu já fui direto para a resposta, né? Desculpem. Que associação podemos fazer entre esse uso e o título do poema? O título do poema, qual que é, gente? Passeio Carioca. Então, como é que nós vamos entender que esse autor colocou aqui para a gente nomes de vários bairros do Rio de Janeiro? Nós podemos entender que, ao usar esses nomes, o eu lírico nos conduz a um passeio pela cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa é um dos jargões usados para se referir à capital Rio de Janeiro, tá bom, gente? Então, nós entendemos isso, que ele usa o nome dos bairros para conseguir fazer a gente entender. Estou dando um reflexo aqui, meninas. Me dá só um segundinho. Pronto, acho que deu uma melhorada. Ok, para a gente conseguir como que passear pelos bairros da capital. Número 2. Há palavras no texto que atribuem um sentido negativo aos lugares e outras que atribuem um positivo. Complete o quadro identificando essas palavras. Bom, qual é o sentido negativo que ele diz relacionado à cidade do Rio de Janeiro? Ele usa os termos agitado, confusão maluca, assalto, tiro, fugas e Armagedon. E o sentido positivo, o que ele cita que tem de bom na capital? Ele cita saudade, ele cita garota, que é poema, saúde, cidade que eu amo, sou e serei sempre carioca. Então, todas essas expressões traduz para a gente o sentimento gostoso, né? O carinho que ele tem pela cidade. Certo? Número 3. Em que
estes dois campos semânticos de sentido contribuem para a construção dos sentidos do texto? Bom, um tem um sentido negativo, ok? O outro tem um sentido positivo. Então, como que isso contribui para construir o sentido do texto? As diferenças apontam para o sentimento de amor que o eu lírico tem, mesmo conhecendo as dificuldades de se viver nessa cidade, no Rio de Janeiro. É como se ele dissesse assim, ó, eu conheço os seus defeitos, mas eu te amo mesmo assim. Como se ele estivesse dizendo isso para a cidade. Agora, número 4. Há versos que deixam claro que o eu do texto gosta da cidade do Rio de Janeiro. Identifique-os. Então, pede para a gente achar lá no poema alguns versos que mostram que o eu lírico ama a cidade. Nós podemos separar pelo menos esses dois aqui, ó. A cidade que eu amo e que não me engana, Copacabana. Minha cidade, quem te tem não troca, sou e serei sempre carioca. Então aqui ele expressa o carinho que ele tem pelo lugar, né? Mudando de assunto, vamos para uma tirinha da Mafalda. A Mafalda está conversando aqui com o amigo dela, o Miguelito, e aí ela diz assim, olha, hoje é meu último dia de praia, Miguelito. O que me consola é saber que você mora perto de mim. Lá a gente se encontra. Aí o Miguelito todo, né? Claro. Aí ela virou e falou assim, vou te apresentar meus amigos. Aí ele, o quê? Ela tem amigos. Pensei que eu fosse o amigo, mas sou só um amigo a mais. Aí ele olha para ela, olha a cara do Miguelito encarando a Mafalda. E aí ele diz, você é igual às outras. Parece que alguém ficou com raiva aí, né? Então responda, número 1. Qual a diferença entre ser o amigo e ser um amigo? Aqui nesse terceiro quadrinho aqui, ó. Qual é a diferença? Bom, na verdade é o seguinte. Vocês já brincaram de falar assim, ó, fulano é o cara. Ah, vocês já devem ter ouvido isso, né? Se não falaram, já ouviu alguém falar, né? O que isso quer dizer? A letrinha aí, o, que é classificado como um artigo nesse caso, o artigo o indica uma certa singularidade, uma certa individualidade, como se não houvesse outro igual, que ele é o único. Então, se você fala assim, ó, nossa, fulano é o cara, quer dizer que não tem igual a ele, que ele é o melhor naquele campo. E aí, quando o Miguelito fala assim, ó, sou só um amigo a mais, quer dizer o quê? Que ele não é o único mais, que ele perdeu essa singularidade, que tem mais. No caso aqui, a Mafalda tem mais amigos. Então, ele é só mais um dentre tantos outros. Número 2, você interpreta a expressão do menino no terceiro quadrinho como? Como que ele está? Esse aqui é o terceiro quadrinho, ó, quando ele está pensando aqui. Parece que ele está decepcionado, né? Frustrado. Número 3. Você percebeu que as letras do último quadrinho estão diferentes? Percebeu? O que será que isso significa? Vamos voltar no último quadrinho? Aqui, ó, ele está falando com a Mafalda. E as letras estão em caixa alta, dá para ver, né? Você é igual às outras. Além de estar em caixa alta, que é própria do estilo das histórias em quadrinhos, elas estão destacadas, estão em negrito, né? O que isso quer dizer? Bom, passa pra gente a impressão de que o Miguelito está gritando com a Mafalda, que ele está irritado, que ele está falando alto com ela. É como se ele dissesse assim, ó, você é igual às outras. Então ele está irritado, está falando alto, está como que gritando com a personagem. Ótimo, vamos agora para uma fábula de Esopo. Essa eu tenho certeza que vocês conhecem, certeza. Porque essa fábula é usada lá no primeiro ano, quando a gente está aprendendo a ler. É usada posteriormente no segundo, no terceiro. Em algum momento do estudo de vocês, vocês já lidaram com a fábula A Lebre e a Tartaruga, ok? Então, nós novamente não vamos ler devido ao vídeo não ficar tão extenso, tá, meninos? Mas, por favor,
Parem o vídeo um minutinho. Vamos fazer igual nós fizemos no primeiro? Parem o vídeo. Voltem aqui. Leram? Ótimo. Então vamos lá, pergunta 1. Quais são os personagens e o que os caracteriza? Bom, nós temos 3 personagens nessa fábula. Primeiro é a lebre, que é esperta, que é veloz, que é convencida que só ela. Temos a tartaruga, que é lenta, que é confiante, que é persistente. E por último, nós temos a raposa. Da raposa não diz muita coisa não, né? Só diz que ela foi eleita como a juíza da corrida. Número 2, as personagens emitem opiniões no texto. Identifique essas opiniões. Bom, a tartaruga tem uma hora que ela fala assim, ó, eu tenho certeza de que se apostarmos uma corrida serei a vencedora. Já a lebre diz assim, é mais fácil um leão cacarejar do que eu perder para você. Aqui faltou o finalzinho, aqui as aspas, né? Então, ok. Número 3. Por que a lebre não viu a ultrapassagem da tartaruga? O que aconteceu? A lebre estava dormindo. Número 4. Qual a ideia expressa pelo termo grifado em quando dizia que era o animal mais veloz, todos a lembravam de uma certa tartaruga. Bom, o termo quando aqui traduz a ideia de todas as vezes que ou sempre que, ok? Não é um quando de tempo, é um quando de situações, de todas as vezes que. 5. Diga o que diferencia a expressão grifada quando, que é essa aqui que nós acabamos de ler, em a expressão no dia seguinte. Tá? Aqui, ó. Vamos voltar. Aqui, ó. No dia seguinte, vamos achá-lo aqui, ó. No dia seguinte, a raposa foi escolhida para ser a juíza da prova. Bom, o que quer dizer esse no dia seguinte? Aqui sim é uma questão de tempo mesmo. Passou-se uma noite e chegou o dia seguinte. Mas na expressão quando se refere a ocasiões. E aí ela poderia ser substituída por sempre que, todas as vezes ou cada vez que. Ótimo! 6. Volte ao texto e identifique outras expressões que apresentem essa mesma ideia. De que forma contribuem para a construção do texto? Bom, aqui nós achamos duas, ó. Até o dia em que encontrou a tartaruga e, desse dia em diante, a lebre tornou-se alvo das chacotas da floresta. Então, achamos duas referências lá no texto dessa questão de tempo e de vezes, de ocasiões. Ótimo. Aí aqui no PET de vocês, queridos alunos, vai ter uma tabelinha que eu não consegui convertê-la aqui, por isso eu coloquei em forma de texto corrido. Aí está escrito o seguinte, ó, baseado na fábula, complete o quadro abaixo. O quadro pede o que aconteceu. Lá na primeira linha dele vai estar o que aconteceu. Aí vocês vão colocar que aconteceu uma corrida entre a lebre e a raposa. Opa, desculpa, é a lebre e a tartaruga. Que raposa. Olha só, desculpem, o erro está corrigido. Na próxima linha, com quem? Gente, aconteceu com a lebre e a tartaruga. Dá licença, dona Raposa. Onde, quando e como? É a terceira linha. Foi a única informação de tempo que o texto nos dá é que foi no dia seguinte. Houve uma conversa em um dia e a corrida aconteceu no dia seguinte a este, ok? E onde? Acontece na floresta. Essa história é uma fábula que se passa em uma floresta, onde vive uma lebre, uma tartaruga, uma raposa. A última linha do quadro de vocês pergunta assim: quem está contando? Quem está contando? É um narrador que é um observador da história. Ele não participa, ele só conta a história, tá bom? Agora, próxima aí, vai falar para a gente um texto que é sobre Simão Pereira.
Simão Pereira é uma cidade, e esse aqui é pequenininho, nós vamos lê-lo, tá? Diz assim, ó. A 304 quilômetros de Belo Horizonte, Simão Pereira é uma acolhedora e aconchegante cidade do interior mineiro. Pequeno, o município é localizado na zona da mata e consegue abrigar diversos pontos turísticos. Além da belíssima paisagem natural, Simão Pereira conta com rios, cachoeiras e postos de visitação para conhecimento da fauna e flora típicas da cidade. A cidade proporciona passeios ciclísticos, caminhadas, pesca e um esplêndido passeio por suas construções históricas. Esse texto foi publicado neste site aqui, Instituto Estrada Real. Ok? Vamos responder as questões a seguir, então. Número 1. Sublinhe os adjetivos que caracterizam a cidade Simão Pereira. Nessa frase aqui, ó. A 304 quilômetros de Belo Horizonte, Simão Pereira é uma acolhedora e aconchegante cidade do interior mineiro. Quais são os adjetivos? Bom, os adjetivos para a cidade de Simão Pereira é que ela é acolhedora e ela é aconchegante. Número 2. Na passagem pequeno, o município é localizado na zona da mata. A vírgula indica que o adjetivo pequeno foi omitido da frase, foi inserido na frase, foi deslocado na frase. Gente, esse adjetivo foi deslocado. Por quê? O jeito padrão, o jeito mais comum de se dizer seria assim, ó. O município pequeno é localizado na zona da mata. Ou o pequeno município é localizado na zona da mata. Só que aí, ao invés de pôr assim, a frase pôs o pequeno na frente. Então, ele foi deslocado, ele saiu do lado do sujeito e foi para o início da frase. Então, é a última opção, ele foi deslocado na frase. Número 3 pergunta assim. Além da belíssima paisagem natural, o adjetivo grifado, que é belíssima, aqui ó, foi empregado no grau. Grau normal, grau muito elevado, grau máximo. Bom, se fosse no grau normal, nós diríamos assim, ó, além da bela paisagem natural. Se fosse num grau muito elevado, nós diríamos algo como além da muito bela paisagem natural. Como se trata do adjetivo belíssima, é o grau mais alto que nós temos. Então, não tem como eu falar algo maior do que belíssima. É o grau máximo. Ok? Número 4. No segmento, o conhecimento da fauna e flora típicas da cidade, o adjetivo destacado flexionou-se em, olha, estamos falando da fauna, que é o conjunto de animais, estamos falando da flora, que é o conjunto de vegetação. E aí a palavrinha é típicas, é o adjetivo aqui. Como é que ele foi flexionado? O texto diz fauna e flora típicas. Então, ele foi flexionado em gênero, porque fauna e flora são duas palavras femininas, e também foi flexionado em número, porque não é só uma fauna e só. É fauna e flora, são dois elementos. Então, flexionou em número, e aí o típica foi para o plural. Então, podemos dizer que o termo típicas se flexionou em gênero para concordar com o fauna e flora e se flexionou em número para concordar com os dois quesitos. Número 5, na parte, um esplêndido passeio. O adjetivo poderia ser substituído por. Qual é o adjetivo, gente? Vamos achá-lo. Esplêndido é o que dá qualidade ao passeio, certo? Então, o adjetivo poderia ser substituído por longo. Esplêndido é sinônimo de longo? Não.
É sinônimo de alegre? Não. De magnífico? Sim. Esplêndido, algo bonito, algo grandioso, certo? Ok. Agora temos um próximo texto que diz assim: é tudo família. Também é pequenininho, vamos lê-lo rapidinho. Ó. De vez em quando, Lucas briga com a irmã Elisa. Júlia não tem irmãos, mas tem tudo em dobro. Davi tem um 3/4 de pai, que ele adora. Carla e Maurício têm 2 mães e 2 pais. Carolina está muito triste e não quer ter outra mãe. Paula ganha 2 festas por ano, a de aniversário e a de dia da chegada. O pai de Maurício chama-o de Pitoquinho. Lucinha tem a voz igualzinha à da mãe, porém todos têm algo em comum. Pertencem a uma família e toda família é única. Um texto bonito, não, meninas? Os autores Alexandra Machini e Anki Fu. Então, aqui nós temos as perguntinhas desse texto. Identifique o período simples marcando a alternativa correta. Gente, vamos entender que período simples é quando você tem uma única oração. É uma única frase simples. Ela não está composta, não tem 2 ideias, 2 elementos, não está separado por uma vírgula nem por um conectivo e. Então, a única frase que se encaixa nessas características é: Lucinha tem a voz igualzinha da mãe. Ah, mas por que não pode ser a do lado? Pelo seguinte, ó. Se a gente colocasse aqui, só tirando os papéis, tá bonitinho, gente. Se a gente colocasse aqui, a letra A, Júlia não tem irmãos, mas tem tudo em dobro. Aqui nós temos 2 orações em uma frase. Júlia não tem irmãos, ponto. Mas tem tudo em dobro, a segunda oração. E a outra tem essa letrinha aqui, ó, conectivo E, que liga 2 períodos em uma frase, certo? No período simples identificado acima, o verbo exprime, o verbo dá a entender uma certeza, uma hipótese, uma recomendação. O verbo aqui, gente, é o tem. Esse é o verbo. Tá vendo? Ele traz pra gente uma certeza. Tem o quê? Tem a voz igualzinha da mãe. Questão 3. No período simples, de vez em quando, Lucas briga com a irmã Elisa. A expressão sublinhada anteriormente exprime uma circunstância de, dá a ideia de, quando que eles brigam, né? De vez em quando, Lucas briga com a irmã. Dá uma ideia de lugar, quanto lugar que eles brigam? Uma ideia de modo, como é a briga? Ou uma ideia de tempo, que é vez por outra, é de vez em quando? Então, é tempo. Questão 4. No período simples, o pai de Maurício chama-o de Pituquinho. O pronome pessoal o é esse aqui, ó, meninos. Chama-o. E meu mouse travou. Vamos aqui. Chama-o. Tá vendo aqui o o? Esse é o pronome pessoal. Ele foi usado para se referir a quem? Ao Maurício. Certo? É o menino. É o pai de Maurício que o chama. Quem é chamado de Pituquinho? O Maurício. Questão 5. Pode-se concluir que período é simples quando? Acabamos de falar lá em cima na questão 1. Quando ele tem uma oração somente, tá? Somente uma oração. É a terceira opção, tá, meninos? Então, aqui, nós encerramos o nosso PET da semana 2, PET volume 2, semana 2. Nós mantemos os mesmos combinados de vocês fazerem as atividades no caderno, para que vocês tenham tudo registradinho e para que nós consigamos, quando voltarmos às aulas presenciais, ter todas as atividades registradas. Não está com o caderno do projeto? Sem problemas. Faça em um outro caderno, se você tiver algum disponível, só para deixar aí para comunicação e linguagem. Ou se não, você pode usar o próprio caderno da disciplina de português.
tá bom? Separa lá umas folhinhas e você pode usá-las sem problemas nenhum. Tenho certeza que a tia de português não vai ficar brava conosco. Meninos, é isso. Se tiverem dúvidas, eu estou novamente à disposição de vocês. Podem contar comigo. Me chamem lá no grupo da nossa sala. Podem me chamar pessoalmente no WhatsApp. Pode ligar se precisar, tá bom? E fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem, protejam a vocês mesmos e a sua família. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima semana, temos mais vídeos.